Estamos ao vivo. Vamos ajeitar essa câmera. Vamos esperar o Instagram mandar. Ah, o Aide aí, ela já chegou. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Dá um oi aí, já me diz se tá tudo certo. Nossa live hoje, os 3 motivos para você ter um planejamento profissional. Poucas pessoas falam disso, né? Poucas pessoas falam que existe a necessidade de você ter um planejamento profissional. Sim, gente, tudo na vida necessita de planejamento. Se você começar a planejar todas as etapas da sua vida, com certeza você vai ter muito sucesso. Eu vou chamar aqui para estar com a gente a Eide Carvalho. Peraí, deixa eu chamar ela. Opa. Aqui. Pronto, convidei a Eide. Oi, 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 vamos entrando. Oiê, cheguei! Tudo bom? Tudo bem, seja muito bem-vinda. E gratidão por Obrigada. ter aceitado aí meu convite de estar aqui comigo hoje. Imagina, é um prazer imenso. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar esse momento aqui com você. Muito bom. Maravilha. O pessoal aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vila Romana, muito bem, sejam bem-vindos, sejam muito Isso. bem-vindos. Vamos entrando. A gente vai conversar hoje sobre planejamento profissional. Eu ouvi esse termo poucas vezes na minha vida, mas eu sei que é fundamental para qualquer área da vida. Então, se você conhece alguém aí que está aí nessa, às vezes insatisfeito com a sua vida profissional, às vezes querendo galgar um cargo novo ou uma carreira nova, já pega aqui, ó, o aviãozinho, já manda lá para ele, para que você possa agregar conhecimento para nós e para toda essa galera aqui que vai estar com a gente no dia de hoje. E também assim, né? A gente fala boa noite, mas a gente não sabe que o pessoal vai assistir todo mundo ao vivo, né? Tem gente que vai assistir amanhã de manhã, enfim. É isso. E aí eu tô aqui muito feliz que eu tô com a Eide. Eide ou Eide? Eide, pode me Eide. chamar de Eide. Eu tô aqui com a Eide, que ela é especialista em transição de carreira. Então conta pra gente um pouquinho de você, Eide. Se apresenta aí pra turma. Fabi, obrigada pela oportunidade de novo. Então, assim, por que eu sou especialista em transição de carreira? Porque eu passei por essa etapa na minha vida. Então, eu sou uma engenheira formada, engenheira de telecomunicações. Eu passei muitos anos no mercado corporativo, né? 20 anos aí de mercado corporativo. Desenvolvi especialidades na área de processos, gestão de qualidade e algumas coisas me estavam assim atormentando aqui na minha vida, que eu não estava mais feliz, né, nessa carreira corporativa. E o que pegava muito era o que eu queria fazer, eu queria ser dona do meu nariz, eu queria poder, principalmente, estar com a minha família sem me preocupar com o celular tocando do lado, o e-mail chegando, a viagem de última hora. Então, eu queria poder fazer isso, né? Eu tentei também, Fabi, empreender outras 3 vezes e falhei, né? E Olha, falhei. sério? O que que você Eu fez? olha, eu tentei empreender 2 vezes como confeiteira. Então, eu gostava de cozinhar, olha só que coisa interessante, né? A gente tem uma técnica, um talento e acha que, eu faço isso muito bem feito, então eu acho que se eu faço bem feito, todo mundo vai comprar de mim, todo mundo vai, tá tudo Quem certo. dera, né? Então, por 2 vezes eu tentei empreender na área da confeitaria. Então, a minha família sempre foi muito de ficar na cozinha, então eu desenvolvi essas técnicas e achei que estava tudo certo. Falhei. Uhum. Depois fui fazer assessoria de casamento. Por que eu fui Olha. fazer assessoria de casamento? Porque eu mesma fui assessora do meu casamento, então eu acho que como deu muito certo, fui muito elogiada. Você foi assessora do seu casamento? Como é que funciona isso? E aí eu fui lá e também falei,
falei, ótimo, já que eu consegui fazer o meu próprio casamento, por que não? Eu não posso fazer o casamento das outras pessoas. O problema não era de fato que era a confeitaria ou era a assessoria de casamento. Eu não tinha o preparo, eu não tinha pessoas para me ajudar e muito menos eu não planejei. Eu era, como o meu perfil comportal mesmo diz, executora ao extremo, vou lá e saio fazendo e arrebento com tudo. Mas eu nessa época, taca na caveira, mas nessa época eu não tinha essa consciência nem de ir atrás de um planejamento, pensar o passo a passo, o que não podia faltar. E aí eu fiz essa transição de carreira quando eu fiquei grávida da minha filha mais nova, e pesou muito essa questão de não estar em casa, de viajar. O tempo que eu estava em casa era foco no celular, então eu dividia o meu foco, então eu não tinha foco para ela. E aí eu decidi falar, não tá certo isso, o bichinho do empreendedorismo me picou, eu tenho que achar uma forma mesmo de empreender. E aí eu fui... O legal é a conexão das áreas, né? Tipo assim, nada a ver, né? Parecia que você falou assim, eu não quero mais isso, né? Mas olha só que interessante, não foi tão ao acaso. Eu acho que Deus prepara as coisas de uma forma que nem a gente vê, né? Eu, como uma pessoa que tem muita fé, eu sempre fui muito ligada a Deus, sempre procurando resposta, pedindo ajuda para eles. E eu era uma engenheira que assumiu um papel no RH. Na última empresa que eu trabalhei, a empresa passou por uma crise e os gerentes que ficaram começaram a assumir funções que não era a especialidade deles. Eu entrei em pânico nesse momento. E quando eu assumi o RH, eu comecei a entrar em contato com o desenvolvimento humano. Foi aí que eu comecei a perceber, entender sobre coaching, sobre mentoria, sobre desenvolvimento humano. E foi aí que eu comecei a entrar em contato com os meus talentos, com as minhas competências. E o projeto que eu montei na empresa deu certo. E aí eu já sabia muito mais de mim, tinha um autoconhecimento muito maior de mim, o que eu precisava desenvolver. Eu falei, pode ser um plano B, e eu já me sentia uma satisfação muito grande em executar aquele projeto de desenvolvimento humano dentro da empresa. Então, eu falei, eu acho que é por aqui. E foi uma coisa que foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida, mas eu busquei ajuda, eu não fui sozinha, porque como eu já tinha falhado outras vezes, eu sabia que sozinha não ia dar certo, de novo. Então, eu procurei ajuda, e hoje eu faço o que aquela pessoa me ajudou a fazer. Você fez uma mentoria de transição de carreira na época? Na época, eu já era formada coach, master coach, e a gente, como coach, todo coach precisa de um coach, todo terapeuta precisa de um terapeuta, todo psicólogo precisa de um psicólogo. E eu fui buscar isso para mim também, para me apoiar. Né? Não bastava só a técnica, eu já conhecia a técnica. Como Master Coach, eu tinha várias técnicas, uma metodologia fantástica por trás. Mas e a parte da transição? O que eu tinha no CLT, que talvez eu não tivesse no empreendedorismo, que eu pudesse balancear as coisas. E foi a melhor decisão que eu tomei na época. E ela me ajudou a fazer um planejamento para que eu pudesse me sentir melhor e ter um apoio, né? O planejamento dá essa clareza para a gente, né? Eu estava assistindo, eu gosto muito do Thiago Brunet, eu estava vendo uma live dele esses dias e ele falou assim, gente, é só você prestar atenção na sua vida. Deus te dá sinais do futuro, né? Ele citava ali na Bíblia, ele citava que a passagem que Davi foi tocar a harpa, né? Acho que era harpa mesmo, que Davi foi tocar harpa para Saul se acalmar, acho que era harpa. Foi tocar para Saul se acalmar, e enquanto isso ele ficava vendo como era a movimentação do palácio ali, como era um governar, né? Que o Saul era lá um líder. E aí eu fico pensando assim, você falou aí, você pegar um gancho do que você falou, eu estava lá nessa carreira, mas de repente me colocaram ali recursos humanos na minha mão, e eu tive que lidar com aquelas pessoas. Como é que eu vou lidar com essas pessoas? Conhecendo pessoas. E é incrível como a gente não conhece o ser humano, né? Como é que a gente não busca conhecer o ser humano? Você concorda? Não, totalmente.
Totalmente. A gente falha muito por isso. Falha nas nossas relações porque a gente não conhece o ser humano. Falha com a gente mesmo porque a gente não nos conhece e somos seres humanos. Então, é uma sequência de falhas que a gente vai falando, vai passando, né? Com Com certeza. certeza. Não, é muito. Eu estou procurando aqui o livro, que eu estou até. Minha amiga entrou aqui agora, e a gente vai fazer uma. Já ouviu naquele livro Comece pelo Porquê? Nossa, Simon Sinek? fantástico esse livro. E aí tem o segundo livro que Descubra o Seu Porquê. Que E é a ele te prática ensina do outro, né? É a isso. Aí ele prática. te ensina. E tem uma amiga minha que está aqui, que ela vai ser a minha ouvinte, para que eu possa falar as minhas histórias e dali a gente tirar a essência do porquê. A gente já começa a estudar o ser humano, você não quer mais parar, né? E aí, num Sim. papo com ela, assim, de 5 minutos, a gente começou a conversar e eu comecei a colocar tantos pingos nos is, sabe? Assim, por que eu faço isso? Por isso. Por que eu faço isso? Por isso. Gente, é incrível. É incrível. É. Conhecer o ser humano é... E se conhecer é fantástico, porque é você se conhecer e se empoderar, né? É verdade. Eu acho que tudo que a gente quer na nossa vida, né, Fabi, é ter controle sobre a nossa própria vida, ter controle sobre as nossas decisões. Só que quando a gente tem esse desejo, a gente esquece que a gente passa por outros autos muito importantes, né? Eu falei do autocontrole aqui, mas a gente tudo começa com autoconhecimento. Se a gente não conhece a gente, as nossas necessidades, as nossas crenças, os nossos valores, como é que a gente vai com os nossos comportamentos? Como é que a gente controla? Como é que a gente regula o nosso comportamento para poder atingir um determinado objetivo? E aí sim, à medida que a gente vai nos controlando, né, nos adaptando aos diversos ambientes, aí a gente tem o autodomínio, né? Exatamente. Ontem eu falei na live, a live de ontem, para quem não assistiu, tá aqui ainda no feed, pode ir lá procurar. Eram os 3 motivos que te fazem ficar preso num trabalho que não faz sentido para você. E no decorrer da live, eu fui lembrando assim, que muitas vezes você não procura nem a sua profissão. Você começa a trabalhar porque, de repente, foi a primeira porta que se abriu para você. Por exemplo, Sim, né? Eu conheço muitas pessoas que trabalham hoje em farmácia, que às vezes sim. foi uma porta que se abriu ali de balconista de farmácia, aí a pessoa já faz o curso de farmácia e ali ele vai ficando. Mas não teve aquele momento em que ele escolheu aquela profissão, né? Que ele falou assim, Verdade. não, isso é o que eu quero fazer. Poucas pessoas, são privilegiadas as pessoas que podem escolher realmente aquilo que nasceu para fazer. E eu acho que a gente é um pouco privilegiado, que a gente descobriu isso em alguma fase da vida, né? Eu acho, eu sou extremamente grato pela essa possibilidade que me deram. Eu sou extremamente grato por esse diretor que viu um talento que eu não via na época. Que ele apostou nisso. Então, é só gratidão mesmo. É isso aí. E na época você recebeu de bom grado ou você ficou meio assim, oxe, esse cara. Nossa, eu falei, olha, eu tive uma reunião com o diretor quando ele avisou e depois eu falei, eu queria marcar uma reunião com você, porque eu não sei se você entendeu, mas eu não tenho nada a ver com RH, eu não fiz esse tipo de faculdade, eu não tenho expertise. E aí ele falou assim para mim, olha, na verdade eu não preciso que você seja expert em folha de pagamento, porque tem alguém para fazer isso. Eu preciso que você me ajude a gerenciar essa área, que a gente possa desenvolver as pessoas que está aqui e até justificar para o Japão, porque era uma empresa japonesa, Uhum. um parceiro meu até entrou aqui, que vale a pena ainda continuar com a empresa aqui no Brasil, né? E foi lá que eu me descobri, que eu tive essa oportunidade de conhecer muita coisa de desenvolvimento humano. Eu tinha um time, eu trabalhava com time, até me falavam, né? Eu tinha feedbacks positivos de como líder, mas eu não sabia que aquilo ali era uma competência, sabe? Eu achava que aquilo ali era assim, não faço mais nada do que a minha obrigação, Fabi. Sabe? Aquela coisa, eu tenho aqui uma função, tenho aqui uma posição, eu tenho que gerenciar as pessoas para dar resultado, eu tenho objetivo, ok, faz parte do meu job description aqui, da minha função. Mas era muito mais do que isso, muito mais do que isso. Com certeza. E aí, que legal, olha só, se a gente começar a escrever o seu porquê, né?
a sua liderança aí já tava escrita aí, né? O seu time, Tá. você já estava liderando o seu time, você já estava gerenciando pessoas, mas com a expertise que você tinha naquele momento, né? Agora, com É isso certeza, se aí. aprofunda muito mais. E Sim, você, assim, certamente. esse não é o tema, mas a gente acaba ficando curiosa e faz parte da nossa profissão ser curiosa. Me conta aqui, nessa sua trajetória de liderança antes e depois dessa sua transição, tem algum arrependimento, assim, da maneira de liderar ou de alguma coisa assim? Ai, eu posso dizer assim, eu não sei se eu posso dizer que eu tenho arrependimentos, mas eu era muito intuitiva. Né? Uhum. Eu liderava por intuição, eu liderava muito assim, eu não iria gostar de fazer comigo algumas coisas, tem algumas reações, por exemplo, de pares meus na mesma linha, assim, com a equipe, eu não iria gostar que se eu fosse, estivesse numa posição inferior, que me tratassem dessa forma, ou que agissem dessa forma, então eu procurava com um feeling ter uma liderança muito mais humanizada, muito mais participativa. Então, eu gostava muito de ouvir as pessoas, eu prestava atenção, eu aprendia com meus funcionários. Então, eu deixava de lado aquela parte de, olha, eu estou superior, né? Eu entendi, Uhum. eu intuitivamente eu queria participação deles. Me diz o que Sim. eu posso fazer para que a gente possa caminhar juntos e ter um resultado, rumar para um resultado, né? Então, dentro das possibilidades que eu tinha, eu fiz bem feito? Fiz, mas eu errei muitas vezes. Certamente eu errei. Errei por não Ah, ter técnica, errei por não ter conhecimento, não me aprofundar nisso. Hoje, se fosse hoje, o que eu poderia fazer? Com certeza, eu acho que eu buscaria um treinamento profissional focado diretamente em liderança, porque na época ainda não tinha aquela ideia, não, eu vou sair daqui para empreender com isso, né? Então, não. eu liderava. Então, eu não era bem um arrependimento, mas eu faria algumas coisas que pudesse agregar mais valor ainda à equipe. Né? E quando Entendi. a gente adquire conhecimento, a gente olha para trás e pensa nisso. Mas tudo que eu passei hoje, eu avalio que serviu para moldar o que eu sou hoje. Eu conquistei tudo que eu conquistei por conta até dos erros que eu tive, até da minha liderança intuitiva muitas vezes, né? Então, assim, arrependimento não. Mas se eu pudesse voltar, faria um curso diferente, um treinamento diferente, Uhum. aplicaria uma forma diferente. Hoje em dia, eu acredito que as pessoas estão com a mente muito mais aberta para isso, para treinamentos. Até porque, assim, eu trabalho com empresas, né? Eu acabei de chegar, inclusive, acabei de chegar ali de um treinamento. E, e a gente lida com várias situações. Eu achei o máximo, assim, você pegar uma área que as pessoas hoje se preocupam. Quer dizer, o meu treinamento é para encantar o cliente. Mas não tem como eu encantar o cliente sem cuidar da equipe, sem cuidar da motivação, sem cuidar da área emocional. Não dá. A gente acaba tendo que agregar tudo para que depois isso vai reverberar para o cliente. Então, assim, mas na época também que eu trabalhava como liderança, não tinha muito essa preocupação, não. E eu Não, trabalhava uma liderança mais autoritária, porém eu também não era tão carrasca, tão faca na caveira, não. Mas a liderança que vinha para mim já era muito autoritária. Então o meio que te molda. Então eu tenho alguns arrependimentos, assim, não me envergonho de dizer, né? A minha vulnerabilidade aparece, porque assim, eu me arrependo muito de algumas formas como eu lidei com a liderança por conta do meio. Eu me deixei levar ah, muito pelo meio, entendi, entende? entendi. Bom, como nós somos muito guerreiras, até por ser mulher, né? A gente tem um espírito muito de ir para cima, de aceitar os desafios, né? E nessa última empresa que eu trabalhei e que eu sou realmente grata a ela, tinha situações muito parecidas assim, Fabi. Eram gerentes, eram diretores que eram dentro do viés, não é que é certo ou errado, mas costumes antigos, valores diferentes, oportunidades que eles tiveram diferentes, então extremamente conservadores. Então tudo isso me ajudou também, mas foi desafiante, muito Sim. desafiante. A gente aprende como fazer e como não fazer. É Não, só olhar para as pessoas, né?
Eu acho Mas que o como não fazer vem primeiro. é verdade, é verdade. Mas é engraçado isso, sabe por quê? Eu lembrei que eu trouxe essa coisa hoje para o meu curso. As meninas lá estavam me falando assim, da maneira como é que uma situação foi trabalhada, né? E eu lembrei uma vez que eu cheguei na minha casa, cheguei do trabalho, cheguei em casa, e eu cheguei dando ordem, assim, igual eu recebia, Sim. tal, tal, tal. Aí meu marido olhou para mim e falou assim, ei, psiu, sai desse corpo, não é você. Aí, aí que me caiu a ficha. Eu falei, gente, eu tô fazendo igualzinho, É. faziam comigo. E aí hoje, por isso que eu te falo assim, eu me arrependo, por quê? Porque em muitas vezes eu não tive essa autenticidade como liderança. E Sim. hoje eu ensino essa autenticidade para as pessoas que eu treino, para que ela tenha essa essência e não fique tão vulnerável ao meio. Sensacional, sensacional. E é exatamente o que essa liderança precisa. É, Ser autenticidade, né? autêntica, É verdade. autenticidade. É isso. Verdade. Mas vamos entrar no tema de hoje, então Vamos, a gente já entrou em tanta coisa, né? Gente, então vamos. Vou assim, até ó, tomar uma aguinha aqui. vai. Ó, são 3 motivos que a Edi vai trazer para que a gente entenda a importância de fazer um planejamento profissional. Edi, primeiro conta pra gente assim, o que seria um planejamento profissional segundo a sua experiência? Olha, um planejamento para mim é ter um passo a passo do que eu devo fazer para atingir um determinado objetivo, né? Então, vamos pegar, a gente está no fim de 2022, vamos pensar em final de 2023. Entender assim, onde eu quero estar no final de 2023. Aqui já vale dica. Cuidado com as pegadinhas, porque esse objetivo tem que ser começado e terminado por você. Não pode depender das outras pessoas, né? Então, para mim, um planejamento é um passo a passo. Onde eu quero estar e o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que traçar, por onde eu tenho que passar para concretizar esse objetivo, né? De um ano. E aí a gente está falando de um ano aqui, mas a gente pode falar de vida, pode falar de uma carreira inteira, né? Mas já começa por aí. A dica é: o objetivo tem que ser começado e terminado por nós mesmos. Sim, porque senão, eu vou falar, o empreender, né? Você sabe disso muito bem, eu também. O empreender, ele é muito desafiador. É o tempo todo um Muito. desafio. Hoje eu encontrei com um amigo, ele, e aí, como é que tá? Eu falei, tá ótimo, eu já tô expert em matar leão e urso. Quando chegar Golias, eu tô tinindo. Perfeito. Porque é meio que isso todo dia. A gente mata o leão, mata o urso, cava um buraco. É tipo assim, né? Todos os dias a gente com um desafio novo. Principalmente quem decidiu empreender na era digital. Porque todos Sim. os dias o Instagram tá de um jeito, aí o Instagram tá de outro, aí você tem que aprender isso, aí você tem que aprender aquilo. Então, cada dia é um desafio novo. E se não for por você, se não for aquilo que você quer, fica muito fácil desistir. Não, completamente. Lembra que eu falei que eu tentei empreender 3 vezes e falhei? Então, imagina da quarta vez que eu tentei empreender, o que eu mais queria fazer na minha vida era evitar essa frustração de não conseguir. Sabe? De não ter aquela sensação, sabe? De falar assim, meu Deus, será que é para mim isso, sabe? E aí vou, né, ter pensamentos que limitam a gente, né? Então, o planejamento para mim foi extremamente saudável. Eu entender que alguns marcos desse meu planejamento eram verdadeiros ciclos que eu tinha que passar. Eu não sairia do CLT para o empreendedor, eu não faria uma transição de carreira pensando que do dia para a noite eu sairia do corporativo e estaria empreendedora de sucesso. Ah, sim. Tinha um pé no Né? chão, você já sabia. Exato, entender assim que eu tinha que passar por ciclos, eu tinha que passar por degraus que eu teria que consolidar conhecimentos, eu tinha que consolidar habilidades, e tudo isso
num terreno conhecido, porque eu planejei antes. Planejar é como se você aumentasse o seu campo de visão. Imagina quando você está assim, na base de uma montanha, você não enxerga muito longe. Você enxerga o que está ali no alcance dos seus olhos. Se você quiser mesmo ver o horizonte, sobe nessa montanha. Mas para subir nessa montanha, é um patamar atrás de outro patamar. Até você poder chegar lá e estar de cima. O planejamento é isso. É você conseguir escalar essa montanha pensando, imaginando. Né? Só que é extremamente importante isso, porque o cérebro da gente, ele não reconhece nem passado nem futuro. E aí ele fica te matando com o presente. Exatamente. Então a gente não pode viver de passado achando que, no meu caso, né, eu falhei, vou falhar de novo, não ia adiantar para mim, e nem ficar sonhando com uma realidade que eu tinha que viver o presente para alcançar ali. Então o planejamento ele me ajudou muito a entender a visão geral do que eu queria, onde eu queria chegar e o que eu tinha que fazer. Um passo a passo para ir progredindo nessa caminhada. E isso tirou aquela ansiedade e o medo, sabe, de me frustrar novamente. Então, um planejamento muito bem estruturado, ele elimina frustrações. Sem dúvida, sem dúvida. E quando você está planejando, aquele chequezinho que você dá, opa, passei essa fase. Passei essa fase. Isso, gente, porque assim, no meu caso, eu fiz um planejamento financeiro bem estruturado. Eu fiz um planejamento de estudo bem estruturado. Mas ninguém me contou que eu precisava fazer um planejamento emocional. Ninguém me falou isso. Ninguém me disse que segunda-feira, imagina só, né? Hoje eu tenho 40 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 no estilo CLT. Então, eu estava completamente viciada na CLT. E aí, um dia, assim, de repente, eu decidi, eu vou empreender. Que não é assim, de repente, a gente sabe. Mas aí, não me contaram que existia segunda-feira. Você não tem ideia do que é um seletista, né? Com aquela cabeça de CLT, em casa, com todo o tempo do mundo, para fazer 1 milhão de coisas, sem um planejamento emocional estruturado. Eu entrei meio que... Então, assim, eu não tive toda essa preparação que você teve. Porque você já tinha... como é que eu vou falar? Dado errado, né? No seu empreendimento. Eu falei mesmo, falei. Você foi aprendendo, né? E aí eu nunca tinha empreendido nada, né? Então, gente, a segunda-feira para mim foi um tormento durante muito tempo. Então, se você tem a oportunidade, que a gente vai te dar aqui hoje, uma oportunidade de você ter um planejamento, ter um passo a passo e ter uma ajuda emocional estruturada para os seus próximos passos, isso faz toda a diferença na sua trajetória. Sim, você sabe, Fabi, que eu anotei algumas coisinhas aqui para eu não deixar de falar que é importante, né? Além de falar, de evitar as minhas futuras frustrações, né? Eu me preocupei muito nesse planejamento de ter algo, de ser um objetivo atingível. Então, esse é um outro motivo. Eu precisava que cada etapa do meu processo, cada passo que eu desse, para eu chegar onde eu queria chegar, eu colocasse, pensasse assim, isso aqui é realista ou não é realista? Eu consigo atingir, eu sustento isso do início ao fim? Né? Então, assim, eu fui aprendendo a escrever um objetivo. Sim, para pensar. Pensar para eu poder colocar no papel aquilo que a mente às vezes nos é até traiçoeira, né? Então, quando a gente fala assim, ó, em 2023 eu quero aprender inglês. Eu vou falar inglês fluente no final de 2023. Esse é o maior dos estilos de definição de objetivo de fim de ano. Eu preciso aprender um novo idioma, então lá no final de 2023 eu vou ficar fluente no inglês. Ou eu posso dizer assim, olha,
No ano que vem, eu vou fazer aulas particulares do inglês e até março de 2023 eu vou alcançar o nível básico e finalizar o nível intermediário em julho de 2023. Percebem a diferença Aham, as entre etapas. simplesmente dizer que eu quero ser fluente e eu começo a especificar melhor como é que eu faço para ser fluente? É, Então, eu coloco assim, eu consigo, porque quando você fala eu quero ser fluente e você não detalha isso, a sua cabeça pensa de diversas formas. Aí você já começa assim, ó, você já traça o objetivo, quando passa o carnaval, fala assim, nossa, mas não sei onde é que eu tava com a minha cabeça para botar um objetivo desse. até Eu não parece consigo que ficar fluente. é isso mesmo. É isso mesmo. É porque a gente já quer o objetivo final. E geralmente não é um objetivo seu. É, por exemplo, eu vejo É, uma influenciadora na internet, né? Ah, eu quero ficar igual ela. Mas você não viu os passos que ela tá passando, que ela passou, né? E sim, eu tô, sim. para quem, não sei se você viu, nos meus stories, eu estou desenvolvendo a disciplina. Coloquei na minha cabeça que eu preciso ser uma pessoa disciplinada. E eu não sou exatamente disciplinada, sabe? Eu sou analista executora, então a minha cabeça funciona de um jeito muito doido, muito diferente. Mas eu falei, eu aprendi com o Wendel Carvalho que como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se eu não termino de ler um livro, eu não termino de fazer uma dieta. Se eu não termino de fazer uma dieta, eu não. E eu falei, não, eu vou ser uma pessoa disciplinada. Aí eu conversando com uma amiga minha, ela falou: qual é a sua meta? Aí eu falei: a minha meta agora, que começou em domingo, né? A minha meta agora é fechar uma semana direto, sem furo. Aí ela, só isso? Aí eu falei: sim, essa é a minha meta. E eu vou de meta em meta até eu atingir o meu objetivo, Não, que é me perfeito, tornar isso é disciplinada. perfeito. É Aí ela isso. falou: e você quer perder quantos quilos? E você, eu falei: não, hoje eu só quero aprender a ter disciplina. Mas imagina só, quantas vezes eu fiz isso e se tiver mulherada aqui, coloca aí eu. Olha só a ideia. Ah, no ano que vem eu vou perder 20 quilos. Mas você não desenhou como que você vai perder esses 20 quilos. E aí é assim, Sim. ó. Eu vou perder 20 quilos a partir de amanhã. Eu não como doce, eu não como nada, eu vou ficar de jejum o dia inteiro, eu vou malhar 5 horas seguidas. A coisa Não não vai. Você consigo. tem que É. começar e depois você vai avançando. E detalhe, ó, gente, vou colocar aqui já uma coisa bem legal que eu para mim foi maravilhoso. Eu estava sedentária completamente e eu comecei a caminhar 5 quilômetros todo dia a partir de domingo. Hoje é quarta-feira, eu corri a metade do percurso, mais ou menos uns 2 quilômetros. Assim, claro, eu não corri direto, parava um pouquinho, mas eu não conseguia correr. Então eu falei, nossa, então pode ser uma próxima meta, talvez, correr o percurso inteiro? Não sei. Sim. Então é assim. Dividir em pequenas metas torna o objetivo alcançável. Por Verdade. quê? Porque quando a gente não divide isso, ó, quando eu falo que eu quero aprender inglês, eu quero ser fluente, mas eu coloco, ó, até março eu termino o básico, até julho eu termino o intermediário. Olha, a minha meta é completar a semana de stories. Adorei essa meta, vou copiar para mim, porque eu também tenho os meus desafios aqui com a disciplina aqui nesse digital. É. Nossa Senhora! E fazer compromisso público. Faz compromisso, pega a sua galera, pega a sua turma, pega os seus seguidores e pede para eles te ajudarem. E É. hoje eu acordei atrasada, porque a minha meta é acordar às 6 e já tá na rua, né? Caminhando. E aí hoje eu acordei atrasada, sabe? Já dei uma errada, porque apertei aquele botãozinho do soneca, e isso é o fim. Para a disciplina está fora. E aí o pessoal já começou. E aí, cadê você? Cadê você? Começou a Você me vê? cobrar. Eu falei, calma, gente, eu tô indo. Boa, boa Então dica, é uma boa. maravilhosa. Maravilhosa essa dica. Então, esse truque da gente dividir em pequenas metas alcançáveis, que tem que ser desafiadora, porque a gente é movido por desafios, nós somos movidos por desafios. Então, quando a gente tem o desafio,
a gente se vê motivado a ir atrás daquilo. Mas também não pode ser nada que ultrapasse as competências que a gente tem hoje. Nada demais, sabe? Não há nada over, porque desanima, porque frustra. Então, quebrar, isso é muito bom também. Quebrar em pequenas metas. Maravilha, maravilha. Mas essa já é um dos motivos para a gente ter o planejamento? Sim, porque esse é um dos motivos. Então, um dos motivos é para você evitar frustrações ao longo do caminho, você encarar como é interessante funcionar em ciclos, né? Por isso que o final de ano é uma dádiva. A gente fala assim, poxa vida, vai ser daqui a pouco, vai ser igual de novo. Virou 31 de dezembro, 1º de janeiro, é igual. Tudo permanece mesmo. Se a gente encarar dessa forma, a gente não progride. Sim. Mas Eu é gosto uma de pensar oportunidade. em ciclos. É cíclico. A vida é cíclica. Então, entra ano, sai ano. Ótimo, mais 365 dias que são oportunidades que você tem para atingir o seu sonho, para atingir o seu objetivo, para fazer as coisas de uma forma diferente. Porque a gente fala assim, poxa, eu queria tanto que fosse diferente, queria tanto ter algo diferente, então faça diferente. Porque fazer igual, a mesma coisa todo dia, não vai fazer você ter resultado diferente. E o planejamento ajuda você a não se frustrar nesse longo do caminho. E o segundo motivo é para ser atingível. É realmente para te dar assim, olha, se eu tiver especificar o máximo que der esse objetivo, eu entender que existem técnicas de planejamento que você pode aplicar para te ajudar a ser bem específico, para você colocar num tempo. E mais importante aqui, para ser atingível, tem que ter relevância para você. Uhum. A relevância é assim, para que eu quero esse objetivo? E para você, não olha para o lado e Não presta é pro lado. pergunta para você se realmente é você quem quer aquilo. Porque assim, Sim, muitas vezes também, não sei se você vai concordar, Edi, mas muitas vezes a gente escuta tanto o que o outro diz que parece que é o seu próprio pensamento. sim. Parece, eu acho que eu quero mesmo passar. Olha, eu fiz uma terapia um tempo atrás e o terapeuta, ele ficou muito, assim, chateado com a realidade profissional que eu vivia naquele momento. E ele falou: você precisa passar no concurso público. Você precisa passar no concurso público. Eu me sentia pressionada, porque eu não queria estudar para concurso público. Mas em algum momento, ele, como terapeuta, tinha aquela, né, todo aquele respeito que eu tinha por ele. Eu pensei, será? E as pessoas falavam: você é inteligente, você gosta de estudar, então estuda para o concurso. Mas sabe uma coisa que não te preenche de jeito nenhum? Que você estuda sofrendo? E Sim. eu falei, não, não é isso. Mas em alguns momentos eu fiquei confusa. Por quê? Porque eram vozes estranhas que pareciam ser a voz certa, ou pareciam, sabe, ter Sim. a entonação correta, mas aqui dentro parece que a gente tem a nossa intuição, né? A gente tem a É, nossa essência aqui dentro que grita, você precisa sim. fazer alguma coisa. Então, tem que ter certeza que essa voz é sua e que essa vontade é sua. Sim, tem. E uma forma de você porque às vezes a primeira resposta do para que eu quero isso é um nível muito superficial da Sim. relevância, né? Então é interessante mergulhar, fazer um mergulho, né? Depois que respondeu a primeira, faz um outro porquê. Mas por que isso? Mas por que de novo? Por que de novo, né? E isso vai achar realmente a causa, a verdadeira relevância de você estar querendo aquilo. Sim, sim. Eu atendi uma cliente há um tempo atrás, trabalhava num escritório de contabilidade, uma pessoa brilhante. Só que ela tinha uma líder que era muito incisiva e fazia algumas coisas que estavam contra os valores dela, da minha cliente. E ela olhava aquela líder dela e falava assim, e já estava terminando o curso de contabilidade. E ela falou, aí ela veio me procurar
porque ela queria saber se realmente ia fechar ou não. Ela ia trancar o curso já nos últimos 2 períodos. Estudou Olha, tudo aquilo. Por quê? Porque ela estava nossa, olhando para uma outra pessoa, sabe? E aí a gente conversou e acabou que ela começou a entender que aquela pessoa não tinha os mesmos valores que ela. E eram os valores dela que estavam sendo ofendidos por aquela pessoa, não a profissão. A profissão estava certa. tava ok. Olha que coisa E ela ia trocar de interessantíssima. profissão, sem noção, por Sim, causa do olha que que a ela via. importância, né, de ter alguém para nortear isso. Olha, é fantástico. Muito bom, muito bom. Não precisa ser sozinho, né? Sim, sim. Não precisa, nem deve ser sozinho. Não precisa ser, né? Junto vai, a gente vai muito mais longe, né? Sem Não mais dúvida. rápido, mas mais longe. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria falar aqui, Fabi, até de um conceito que a gente, que eu uso até, eu uso hoje, usei na minha época de transição de carreira e hoje eu uso isso muito para planejar qualquer coisa que eu vou fazer. Planejar meu próximo ano, planejar viagens com a minha família, enfim, as minhas metas de mês, muitas vezes, porque quando a gente quebra em pequenas metas para tornar Uhum. alcançável, elas se tornam um planejamento também, né? Então, eu uso muito algumas técnicas para isso, né? Então, eu uso aquela técnica de SMART, né? Uhum. Que a gente sempre usa para planejar. Então, o SMART é um acrônimo. Então, a gente precisa ser específico naquilo que a gente quer alcançar, é o S, né? Então, Uhum. já deixar aqui assim, ó, pessoal, pega essa dica aí, já Anota aí, bota aí no gente, papel e papel, caneta. anota, porque vale milhões essa dica, hein? Sim. Do SMART significa específico, então é aquilo, olha, eu quero emagrecer 20 quilos em 2023. Um exemplo. Então, segmenta isso. Olha, eu quero, no final de 2023, eu quero emagrecer 20 quilos. E aí começa. Eu vou pegar uma nutricionista, eu quero um personal trainer, e você vai especificando. Quanto mais contexto, quanto mais específico for, mais fácil é de você alcançar esse resultado. Depois, tem que ser mensurável. Né? Eu quero emagrecer em 2023, eu quero aprender um novo idioma em 2023. Esse não é mensurável. A gente precisa medir isso. Isso. Tem que Eu ser uma quero me coisa que a sentir gente possa bem. avaliar. O pessoal fala assim, o que você quer? Eu quero ser feliz. O que é ser feliz para Quem... você? Exato, exatamente. O que é ser feliz para você, né? Então, é mensurar, né? Mensurar. Então, 20 quilos, mas quantos por milestones, né? Pontos que você precisa atingir. E para que isso é importante? Porque ao longo dessa caminhada você faz ajustes. Aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então, assim, nada é estático na vida da gente. Tudo é muito dinâmico. Você está traçando um objetivo em outubro de 2022, novembro de 2022, para o final de 2023, a vida é dinâmica. E aí acontece alguma coisa, você desiste. Vem o carnaval, a Páscoa, você vai desistir? Não é bem assim. O que faltou você complementar? O que você poderia ter feito diferente que você pode realinhar a rota e conquistar de novo? Então, tem que medir. O alcançável, né, que tem que ser atingível aqui, tem que ser mantido, sustentado e terminado por você mesmo. Então, faça-se perguntas, né? Isso aqui só depende de mim, porque quando você fala, eu quero ser promovido, eu quero ter uma promoção, não é algo que você sustenta sozinho, você precisa de outras pessoas no meio. Sim. Né? Então precisa se perguntar se você se sustenta sozinho. Então esse é do lado do SMART de atingível. Relevante, acabamos de falar, tem que ter um motivo profundo da sua essência. Tem que vir lá do fundo do seu ser. Por quê? Porque só assim você se motiva para entrar em ação.
Sim. Porque quando os outros dizem, faz isso como isso aconteceu com você, né? Presta concurso, você até vai com uma motivação extrínseca. Ah, um outro falou, estou acreditando que é bom para mim. Mas levantar da cama com motivação para fazer isso, você não fazia. Não. E isso acontece todo momento. Ou a nossa motivação ela é que vem da gente, vem de dentro, as coisas são mais desafiadoras para acontecer. Então, tem que ser relevante, né? Então, esse é o R do Smart. E o T do Smart é de timing. Então, assim, ó, tem que ter tempo. Quando é que você vai atingir isso? Lembra, tem que ser desafiador num ponto ok do seu nível de competências e habilidades que você tem hoje, mas também não pode ser muito facilzinho, assim, faço com o pé nas costas, porque aí entra outra jogada. Então, o Smart é isso. O Smart é uma técnica de planejamento que, muito bem utilizado, faz você alcançar qualquer objetivo. E eu ainda acrescento mais uma letra que eu aprendi com um curso que eu fiz, que é o ecológico, é o E. O que acontece? O que é o ecológico? Você decidiu, por exemplo, né? Eu decidi que eu vou ter disciplina. Então, o que é ter disciplina para mim? Ter disciplina para mim é acordar e fazer exercício físico todos os dias. Ok, é específico, né? Qual é o exercício? Eu estou fazendo caminhada e corrida na rua, beleza, já. E aí o ecológico é você entender que aquilo tem que ser saudável para você, para sua família, para sua empresa. Por exemplo, imagina usando esse exemplo dela aí de emagrecer os 23 quilos. Se eu precisasse emagrecer 23 quilos em um mês, será que isso é saudável? Não Perfeito. É saudável fisicamente, não é saudável emocionalmente. E aí ele fala que para ser ecológico, você tem que entrar em acordo com os outros. Por exemplo, hoje eu tenho que entrar em acordo com a minha família. Por quê? Porque você sabe, às vezes a gente trabalha 12 horas direto, às vezes a gente trabalha 14 horas direto, às vezes a gente atende vários clientes no mesmo dia, então você fica muito exausta no final do dia. E aí o que eu falo para minha família? Olha, eu vou fazer isso nesse período. Eu tenho um período para fazer isso. Aí eles, não, então tá bom, nesse período eu vou deixar você só trabalhando e a gente vai ficar aqui. Então, para ser ecológico, tem que ser um comum acordo, porque o que acontece? Às vezes os grandes executivos, eles são grandes executivos, pessoas de sucesso, têm muito dinheiro, mas não tem família, ou não tem amigos, ou não tem... Porque não coloca o ecológico junto. Então, tem que ser smart e ainda tem que ter o ecológico. Adorei esse E de ecológico no final, Smart T. Perfeito. Tem que ser congruente, né? Tem que ter congruência com o meio que você vive, né? Porque não adianta ser saudável só para você. Se você tem todo um mês, geralmente quando você é sozinho, você tem que ser saudável para você, né? Se você é solteiro, se você não tem, mas mesmo assim você tem um pai, às vezes uma mãe, um parente, um amigo, e aí você volta tudo só para o seu objetivo e o resto da vida. A vida eu entendo que é como aquela manobra que o pessoal faz com as bolinhas, às vezes no trânsito. Assim, eu jogo a saúde, mas eu seguro aqui a família e eu vou jogando para cima, mas eu vou segurando. É claro que uma vai sempre estar mais em cima, a outra talvez um pouco mais embaixo, mas a ideia é que a gente não deixe nenhuma cair. Porque não adianta nada você atingir seus objetivos, as suas metas, você ter maior sucesso na sua carreira e deixar a sua família de lado. Que aí você não ganhou, todo mundo perdeu. É isso aí. Não, fantástico, adorei esse E, não usava, e vou passar a usar agora, com a congruência do ecológico, perfeito. Sim. E aí tem um terceiro motivo, né? Por que fazer um planejamento é tão importante? A gente tem mania de traçar as coisas pra gente e falar assim, nesse caso do emagrecimento é típico também, né? Depois do Natal, eu começo. Depois do Carnaval. É aniversário da minha filha. Então, depois do aniversário da minha filha. Eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para ir numa academia, não tenho tempo para estudar aqui. Não... Então, o planejamento, ele, de certa forma, ele te coloca numa obrigação com você mesmo para você não procrastinar.
A procrastinação em si, ela não é, como é que fala? Ela não é o fim. Ela é uma consequência de alguma coisa. Eu não sou procrastinador porque eu sou procrastinador e pronto. Eu procrastino porque existe alguma coisa por trás disso. Quando eu planejo, eu evito me sabotar. É um combate a sabotadores grandes, causados até pela procrastinação. Por quê? Porque já que você colocou tempo para fazer, você vai reservar um tempo para cumprir suas metas. É um compromisso que você vai ter consigo mesmo. Essa história de que a gente fala assim, eu não tenho tempo. Não ter tempo é a principal desculpa de um procrastinador. São as duas desculpas universais. Eu não tenho Sim. tempo, eu não tenho dinheiro. Sim. Isso eu não tenho tempo. Você usa essa desculpa para você? Geralmente é com você que você usa essa desculpa. Porque assim, eu não tenho tempo, por exemplo, de ir a uma consulta com cardiologista. Eu nunca vou, eu procrastino aquilo, né? Deixa para depois, porque é comigo. Se fosse com um filho, talvez se tivesse problema cardíaco, você levaria o filho no cardiologista. Se fosse com o marido, se fosse talvez até com um amigo, mas com você procrastina. Sim. Geralmente as suas coisas são mais procrastináveis. Faz sentido, gente? Se alguém disser que sim, coloca aqui embaixo para eu saber que não sou só eu que sou assim. Sim, dizer isso, além de ser uma grande desculpa para procrastinar, é uma forma de autossabotagem. É pensar assim, o que será que eu vou perder se eu atingir esse objetivo? Ou até o que eu vou ganhar, né? Porque muitas vezes a gente tem muito medo do sucesso. O que eu ganho? Você tá com muito medo. Muito medo, muito medo. O que eu perco se eu atingir esse objetivo? O que eu ganho se eu perder, se eu não atingir esse objetivo? Eu costumo brincar com os meus clientes, quando eu faço essa pergunta para eles, que é o prêmio de consolação. Sabe? Eu não emagreci 20 quilos, mas pelo menos eu tive momentos fantásticos com a minha família. De consolação mesmo. Eu não aprendi o inglês fluente, eu não fui promovida no meu trabalho, eu não tenho inglês fluente, não fui promovida. Mas pelo menos eu adquiri conhecimento. Eu já sei mais do que sabia antes. E aí, então, esses presentinhos, né, que a gente se dá, que são de consolação. E isso vai viciando o seu cérebro a sempre ser assim. Conforme você faz uma coisa, você vai fazer todas as coisas. Se você não termina nunca uma coisa, você nunca vai terminar nada. Sim. É incrível isso, e isso é tão forte. Porque se você começar a colocar na cabeça tudo que eu começo, eu termino, tudo que eu começo, eu termino, você vai ter um monte de troféus não um troféu de consolação, né? Mas sim um troféu de vitória, porque você colocou um objetivo e conseguiu terminar. Quantos cursos online a gente compra e não conclui? Quantos livros a gente compra e não lê? Isso é um desrespeito com o seu dinheiro. Sim. E aí, você fala assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para nada. Aí você está dizendo para o universo que seu dinheiro não vale nada. Exato. As pessoas não param para avaliar esse tipo de coisa. Não. E tem tudo a ver com as suas próprias conquistas. Você sabe que, falando nisso, eu lembrei essa semana que uma cliente minha comentou que ela é advogada, né? E ela entrou com um processo para um cliente, previdenciária. E ela entrou, e toda vez que ela falava com o cliente dela falava assim: mas isso sempre aconteceu comigo. Sempre deu alguma coisa errada. Não, isso eu já estou até acostumado. Vai dar errado, vai encasquetar em algum lugar. E começou a encasquetar mesmo. Né? E ela foi atrás do mentor da área dela, ela foi atrás de magistratura, eu não entendo muito dessa linguagem de direito, mas ela foi atrás para pedir ajuda e estava tudo certo. A defesa, o que ela precisava fazer, estava tudo certo. Aí ela pegou e falou assim pro cliente dela:
o senhor podia ser um pouco mais otimista, porque é o seu pessimismo que está fazendo acontecer isso. E se a gente for pensar mesmo, a gente atrai aquilo que a gente é na maioria das vezes. Então, se a gente não tem, compra um monte de livro e não consegue ler, e a justificativa é porque eu não tenho tempo, eu não consigo parar 20 minutos para me exercitar por dia, para eu poder emagrecer o que eu quero emagrecer, e eu estou à espera de um milagre, então alguma coisa eu preciso ajustar na minha vida para que realmente eu consiga fazer isso. E colocar a culpa no tempo e no dinheiro não vai ajudar. Porque quem quer faz, quem quer dá um jeito, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. E, gente, vocês entenderam a importância de você ter um planejamento? Seja para a sua profissão, seja para a sua vida financeira. Ontem, um dos motivos que fazem as pessoas ficarem presas num trabalho que não tem sentido para elas são as finanças. Porque as pessoas não têm nenhum cuidado com o dinheiro delas. Vive só o hoje. Não... Aí vem uma pandemia que nem veio aí. E será que ninguém aprendeu nada? Que a gente não tem controle sobre a vida, que a gente precisa ter uma reserva, que daqui a pouco tem uma doença que ninguém conhece de onde que vem, né? E que a gente precisava de ter um dinheirinho guardado para a saúde, no caso de pandemia ou de tantas coisas. Então, assim, se você quer ter controle sobre a sua vida, planeja. Planeja. E a gente tinha que ter, acho que tinha que ter aula de planejamento na escola, para a gente aprender desde pequenininho, né? Eu acho. Eu sou dessas. Eu ensino desde pequenininha a minha se planejar. Mãe, eu quero ir não sei para onde. O que a gente tem que fazer? De uma forma mais lúdica, mas eu faço com ela. Porque, para mim, planejar salvou minha vida. Sim, com certeza. Ou se eu sou realizada hoje profissionalmente, se eu tenho o que eu tenho hoje, é porque eu me planejei. Ah, eu também. Senão, como é que você vai continuar vivendo? A vida leva deixa todo dia, cada dia. Não, começa a planejar. Aí, uma coisa que eu notei também, já finalizando aqui a nossa live, indo para os finalmente, mas eu não sei se você percebe isso também, que as pessoas não sabem o que elas querem. Não sei. Elas não têm muita noção. Quando eu falo assim, o que você planeja para o ano que vem? E para daqui 5 anos? E se falar de 10 anos, então piorou. Eu tenho um planejamento aqui, está na porta aqui do meu escritório, que eu chamo de V20. Você entende que é daqui 20 anos? Está escrito aqui. E aí, o que eu tenho que saber nesse planejamento? Por exemplo, quando eu fui nesse treinamento que eu escrevi o meu V20, eu entendi que eu preciso ser saudável para eu poder ter isso aqui que eu vou ter no meu V20. Então, para eu ser saudável, o que eu preciso para ser saudável? Aí vamos smartizar a coisa, né? Então, emagrecer, me alimentar melhor. Então, vamos começar por uma coisa? Vamos parar de tomar Coca-Cola? Eu parei de tomar Coca-Cola. Não, agora é um salve agora. Salve, né? Eu falei, cara, se eu continuar tomando Coca-Cola, eu não chego no meu V20. Então, isso. Você entende que começa com as coisas bem pequenininhas, assim? Então, isso. Vou perguntar aqui pra galera, vamos ver se alguém aqui responde. O que você planeja aí? Coloca aí um planejamento seu para daqui 30 dias. O que você planeja, Edi? Conta aí pra gente, algum planejamento seu. Eu, para 30 dias, eu tenho planejado uma venda de 10 mil. Uou, vai com certeza. Com certeza. Sim. Eu creio. Eu também, já recebi, eu creio. Maravilha. Fala aí, Edith, quais são as suas considerações? O que você achou do nosso papo? Gente, adorei falar com você. A Fabi foi um grande presente. Agora é o momento de falar o que ninguém sabe sobre eu e a Fabi. Que a gente se encontrou num treinamento que a gente está fazendo juntas e foi conexão, assim. Eu olhei para ela olhou para mim, a gente começou a bater um papo, foi super extrovertido. E ela já tinha me feito um convite, eu estava com problema do celular, falei, me chame em outra oportunidade, deixa eu resolver um negócio celular, meu celular é velhinho, eu amo meu celular, gente, super funciona para mim, mas ele não estava mais tão atual para as tecnologias.
Ele não estava afim dessas Então a gente novidades se todas. conheceu e foi uma bênção. Eu agradeço de novo, Fabi. Obrigada pela oportunidade de compartilhar esse momento aqui com você, viu? E conta comigo sempre nessa sua caminhada aí. Nossa, é para nós, com certeza. Faça o mesmo, conte comigo. E eu acho muito legal estar no meio dos pares, assim, porque a gente consegue conversar a mesma linguagem. Porque você é lá uma executiva super bem-sucedida e de repente você falou que nada, eu vou ser uma bem-sucedida, mas como empreendedora. Sim. E as pessoas não estão muito acostumadas a ver essa nova versão nossa. Então, às vezes, a gente não consegue conversar de igual para igual, não consegue se sentir assim feliz, motivada, se sentir, né, alegre. Ter um papo como esse, ajudar as pessoas, Legal. contribuir. Eu quero te agradecer de todo o coração. Muita gratidão aqui. Você deu uma aula pra gente. Quem pegou essa dica aí já consegue sim fazer um planejamento que seja mínimo, que seja como eu, parar de tomar Coca-Cola, acordar às 6 da manhã, que seja, mas você já consegue pensar no planejamento, já abriu aqui a mente das pessoas. Muita gratidão por você Imagina, é um prazer. ter aqui É só aberto minha a sua forma de vida. contribuir com o mundo é essa. Meu propósito é esse aqui. É essa. E essa vai ser a primeira, eu acredito que de muitas. A gente está aí num nicho Muitas, muito parecido e a gente pode, com certeza, contribuir muito mais. com certeza. É isso. Fabi, gratidão. Muito sucesso aí para você, prosperidade abundante, que o universo te dê tudo aquilo que você merece. E ó, beijo para você, até mais. Até mais. Gente, muita gratidão por quem ficou aqui com a gente. Quem não segue a Edi, vai lá, segue a Edi. Quem não me segue ainda, vem aqui no meu canal e vamos aí. Vamos junto que a gente está para construir um mundo melhor e fazer um planejamento maravilhoso para ter um 2023 incrível. Amanhã tem Vou mais live. colocar, vou Pode colocar falar. aqui meu, Sim. meu, meu Coloca Instagram. aí. Quem quiser me seguir lá, vai ser um prazer. Coloca aí, pessoal. Pronto. Eu vou deixar a live salva também, se você chegou agora, se você não está aí desde o começo. Fica, volta, a gente vai encerrar, eu vou salvar, vou colocar aqui no feed. Você assista essa live, que é uma aula de um planejamento para você já começar, né? Já terminar 2022 com a meta traçada para 2023. E amanhã tem mais live. No final da semana tem o lançamento da minha mentoria, mas a gente conversa mais amanhã. Um beijo para você, Edi. Fica com Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau.